Estamos de volta para a terceira e última hora do Revista Justiça. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2023. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 61 999 75 81 40. Agora 10 horas e 5 minutos. Revista Justiça. Debate. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Por isso, vamos debater esse tema. Estamos aqui com os nossos convidados. Começo apresentando a advogada Josefina Serra. Doutora Josefina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Sérgio. Doutora Josefina, conta pra gente também que a senhora representa uma rede de advogados, é isso? É, rede de advogados nacionais que representam os quilombolas, né? Então, e também da RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares. E também sou do MNU, Movimento Negro Unificado. Muito bem. Temos também a presença do presidente da Comissão de Igualdade Racial da seccional da OAB do Distrito Federal, Dr. Beethoven Andrade. Bem-vindo aos estúdios da Rádio Justiça. Bom dia. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Também está conosco o advogado e cientista político, Nauê Bernardo Azevedo. Doutor Nauê, bem-vindo também. Bom dia para o senhor. Bom dia. Doutora Josefina, e também começo aqui com o doutor Beethoven. Acredito que a doutora Josefina vai começar muito bem tratando desse assunto. É importante termos essas datas, doutora Josefina, como Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial? Para a sociedade, eu estava falando antes, é importantíssimo ter essas datas, porque nós negros já sabemos dessas datas, né? Então a gente é uma data de reflexões, o que vamos continuar fazendo, e é uma data que representa lutas do povo negro e principalmente uma data emblemática que foi o início, sempre teve, né? Mas o início que a gente teve algo jurídico, né? Institucional de combate ao racismo, que foi a Lei Afonso Arinos. Inclusive, o doutor Beethoven pode contar um pouco mais sobre essa lei, né, doutor Beethoven? Sim, é a primeira lei que implementa realmente um combate direto à discriminação ou preconceito, né? Quando criada, ela tinha como contravenção o preconceito, né? Aprofundando posteriormente com a Lei CAO em 89, avançando também para a questão da discriminação. Mas a Lei Afonso Arinos, para o momento, considerando todo o contexto mundial à época também, ela foi um avanço, né? Era uma lei que realmente tinha no preconceito o impedimento de pessoas negras a alguns espaços, alguns serviços públicos, e isso tudo foi o início de um marco na luta à discriminação, né? No combate à discriminação no Brasil, que trouxe a gente até os motes atuais de legislação que temos hoje. Então ela é um pontapé inicial e eu acho que crucial, né? Foi fundamental realmente naquele momento, ainda que tenha vindo de um ocorrido que chamou a atenção internacionalmente para um país tipicamente negro, que não tinha uma lei que coibisse a discriminação ou o preconceito, né? Então eu vejo como algo realmente extremamente relevante para o início de toda a luta que a gente tem hoje. E para o senhor, doutor Nauê, a importância de termos essas datas, essa referência para combater o racismo, que infelizmente acompanhamos o noticiário e de vez em quando aparecem questões de racismo sendo denunciadas. É interessante ter essas datas porque muitas vezes parece que o fenômeno não existe aqui no Brasil. A gente precisa que algo aconteça fora do Brasil, normalmente na Europa ou nos Estados Unidos, para que a gente se mobilize contra esse bicho que é o racismo. Enquanto isso, a gente continua com essa postura de falsa conciliação que a gente tem aqui no Brasil e olha para fora e recrimina o que acontece lá fora e esquece de olhar para o que vem acontecendo todos os dias aqui. A gente segue com essa falsa conciliação. Essas datas, então, são muito importantes para que a gente traga uma reflexão apurada do que nós precisamos fazer e continuar fazendo, enquanto brasileiros e brasileiras, para deter o avanço do fenômeno racismo aqui no Brasil. E acaba de chegar aos nossos estúdios, na verdade, ela já estava aqui, teve que sair para atender uma necessidade que surgiu, a doutora Thaís Faria, ela que é consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. Thaís, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia também aos ilustres convidados que estão ao meu lado. Muito importante a gente debater esse tema. Pois é, acabei de perguntar para cada um deles sobre a necessidade de termos um Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. E a sua opinião sobre isso? Com certeza é necessária essa discussão para evoluirmos, porque ainda existe racismo. Com certeza, eu nunca fui vítima de racismo, mas eu tenho
muitos amigos, muitos colegas e familiares que passam e sentem isso na pele. E se não houver um debate claro, um debate amplo sobre isso, nunca vai mudar. Essa conduta nunca vai mudar. A gente viu nos estádios o que aconteceu com um jogador de futebol e foi muito triste acompanhar e ver que isso acontece independentemente de condições financeiras, de fama, dele ser um profissional incrível. Então, realmente, a gente tem que evoluir em relação a esse assunto. Doutora Josefina, a senhora está falando que o mês de julho é um mês muito importante justamente para marcar posição sobre o combate ao racismo. Quais as outras datas que a senhora traz para nós aqui? Eu lembro, né, e foi ontem, e doutor Beethoven, doutor Nauê que me corrijam, que é o 2 de julho, né, que é o dia de como é que é? Dia da Independência do Brasil, considerado os 200 anos, e começou na Bahia, né? Depois vem o 3 de julho, que é Dia Nacional de Combate ao Racismo. Aí vem 5 de julho, que é o Dia Nacional da Capoeira, que é uma referência para a gente, que é ligada à nossa ancestralidade, e a ancestralidade está ligada à questão da religiosidade e toda a nossa luta, né? Porque na capoeira você não discutia, mas era ligado sobre a questão da religião, sobre a questão de luta, sobre a questão e muita gente esquece que da capoeira surgiram nossos grandes sambistas, né? No morro, nesses locais. Então, para mim, a capoeira é como se fosse um ligado à religião, é um quilombo, né? Então, aí depois vem uma data europeia que é ligada à França, que a gente até esquece, que é o 14 de julho, que é dia da queda da Bastilha, que é ligada à luta de direitos, né? E o 25 de julho, que é dia internacional da luta da mulher negra, americana, caribenha, porque é tão longo, né? Então, nesse mês, principalmente ligado ao 25 de julho, que é ligado à questão da mulher negra, da luta da mulher negra, levar a mulher negra, e no Brasil inteiro vai ser comemorado, e principalmente aqui em Brasília tem a festividade da Afro-Latinidades, né, que vai ser aqui na Biblioteca Nacional. Então, isso aí vem gente de todo o país, de vários países, e isso aí pra gente é muito significativo. Então, a Comissão de Igualdade Racial aqui da seccional da OABDF tem bastante trabalho esse mês, doutor Beethoven? Tem Conta bastante. pra gente como vai ser a programação. Tem bastante. Por enquanto que a gente vem programando no dia 25 de julho, né? De fato, assim, a gente faz bastante evento, tem bastante programação. Então não dá pra gente pegar todos os dias que a gente poderia ou que a gente teria a intenção realmente de comemorar. Então a gente vai restringir ao dia 25 de julho e aí já faz a comemoração do mês todo mesmo. E volta àquela questão, é importante batermos essa tecla, nessa bandeira, né, doutor Beethoven, sobre o combate ao racismo, à discriminação. Sim. Como o Nauê falou, né, no Brasil a gente acha que não existe racismo, a gente nega o racismo e aí vive uma falsa concordância, né, de que está tudo bem e na verdade não está. Ainda se há necessidade de cada vez que vem um caso de um especialista ir à televisão explicar a diferença entre racismo e injúria, quando na verdade a gente deveria estar debatendo questões realmente totalmente contrárias a isso, assim, de mostrar realmente que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira ela é racista, a gente precisa reconhecer isso de fato, não ficar reduzindo isso a fatos momentâneos. Então, cada data dessa que traz uma luta, uma história que demonstra que realmente o povo preto faz parte dessa sociedade, ela é fundamental, tá, né, para a nossa luta e realmente para a gente reconhecer. O Estado brasileiro ele precisa mudar, ele afeta as relações interpessoais, ele afeta as relações governamentais, ele afeta as relações institucionais e a gente precisa realmente reconhecer isso. Não dá para a gente ficar esperando que só fora do Brasil aconteça, né? Eu não tenho que esperar acontecer com um jogador brasileiro na Europa para eu achar que o racismo é algo que está atingindo a gente aqui. Não, todo dia, né? Como o Nauê colocou, como a Jo colocou, todos os dias nós somos atingidos, a população negra é atingida todos os dias pelo racismo e o Estado brasileiro precisa começar a reconhecer isso. Falta esse reconhecimento desse racismo estrutural, então, doutor Nauê? Falta. A gente precisa caminhar um pouco mais nisso. Inclusive, vou até fazer
uma colocação aqui. Há um debate aberto na academia a respeito do conceito de racismo estrutural, principalmente depois do livro Fascismo de Cor. É até interessante, recomendo a leitura. Mas, de toda forma, a gente precisa entender por que há essa subrepresentação tão grande, há uma subrepresentação extrema, e também por que nós temos tamanha dificuldade para implementar medidas reparatórias, como é o exemplo dos programas de cotas. Ora, a gente já tem cotas em concursos públicos para as carreiras do Judiciário e do Ministério Público há anos, e ainda assim a subrepresentação negra é um fenômeno que se faz muito presente. A gente precisa olhar também para as distribuições de cartórios e afins. A gente precisa entender e parar com esse senso de que está tudo bem, está tudo devidamente reatado e conciliado, e detectar quais são as estruturas que estão ainda impedindo o acesso de pessoas negras ou simplesmente pessoas não brancas a elas, e como que a gente consegue lidar com isso. E o caminho, como disse o Dr. Beethoven, é reconhecer que nós ainda temos a chaga do racismo muito aberta. E isso não vem no sentido de eu me autoculpabilizar enquanto cidadão. Isso vem num sentido de eu entender qual é o meu papel e qual é a minha participação nisso, e o que eu individualmente posso fazer para deter o fenômeno, e como essa consciência coletiva se constrói a partir das minhas atitudes. Doutora Thaís Faria, temos essa questão das cotas, e o Supremo Tribunal Federal tem também participado nessa questão da igualdade racial, não tem? Sim, aqui o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência vasta em relação ao tema, buscando a equidade material, porque a nossa Constituição Federal, ela traz a igualdade, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa é a igualdade formal. Mas é preciso lançar ações afirmativas para que se garanta a igualdade material, para que, de fato, essa igualdade exista. E isso foi, em 2012, o STF decidiu que a pessoa que se autodeclare negra, ela tem direito às cotas raciais, porque isso é uma reparação histórica. É uma forma, não é tratar de, não é um privilégio negro, é uma reparação histórica. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que só a partir dessas medidas afirmativas é que é possível chegar, de fato, a uma igualdade. A lei que estabelece as cotas raciais, ela tem vigência por 10 anos e deveria ser revista, ainda não houve essa revisão, mas a expectativa é de que ela seja prorrogada por mais tempo, porque ainda não se garantiu essa igualdade de fato. Por falar em revisão, lá nos Estados Unidos a coisa, podemos dizer, ficou feia, né? Porque a Suprema Corte de lá derrubou as cotas raciais das universidades, doutora Josefina. A senhora acha que isso pode repercutir aqui também? Digamos assim, como o doutor Naui falou e o doutor Beethoven e a doutora Thaís, é uma coisa que a gente tem que ver como que isso com certeza vai impactar e como que a gente pode fazer, principalmente as pessoas ligadas à área jurídica, né? Digamos assim, junto aos tribunais, como que isso não vai nos afetar tão drasticamente. Mas eu acredito que com a Suprema Corte e tudo que existe na Constituição, seja um pouco mais difícil, até pelas leis que a gente já tem, até pelos julgados que nós já temos. Porque, igual eu concordo com o doutor Beethoven, tem uma coisa que eu faço. A população... A sociedade brasileira, que a gente chama de elite, né? Ela faz todo o possível para nos dizer o tempo todo que não existe racismo. Mas nós negros que sabemos disso, a população que é afetada e que sabe disso, então somos nós que sempre nos preparamos e damos subsídio para ter todas essas, a fundamentação tanto do STF como do STJ e principalmente em cima da nossa Constituição e em cima da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando você tem essa fundamentação, se a gente não tivesse isso bem em cima na nossa legislação, seria realmente impactante para a gente. Mas, de acordo com o que a gente tem, muita gente já preocupada, e muitos juristas, principalmente o doutor Naue, doutor Beethoven, doutor Silvio Almeida, essas pessoas, eu acho um pouco mais difícil que isso impacta tanto a gente como impactaria muito antes. O senhor concorda também com isso, doutor Beethoven, que essa decisão da Corte dos Estados Unidos não deve influenciar a nossa realidade? Acredito que não, Sérgio. São duas sociedades distintas, né? São dois normativos diferentes.
A sociedade brasileira, os negros são 56%, e mais ou menos esse percentual. Nos Estados Unidos são 13%. O debate não se restringe tão somente à questão dos negros, do acesso aos negros às universidades. A gente vê muita a publicização disso como uma questão de cotas, né? Mas também há por trás também ali da pessoa que pleiteou, um acadêmico asiático que pleiteou, ele trouxe um critério também racial, né? Também uma questão étnica também. Então são duas questões distintas. Eu acho que no Brasil a questão é muito bem posta, né? Apesar ainda das resistências, dos conflitos, né? Como o Nauíra falou, a gente tem cotas, e essas cotas elas acabam não sendo cumpridas pelas instituições, né? Mas eu vejo que assim, na questão legal, eu não penso que poderia haver um retrocesso, né? Eu acho que muito mais é uma questão comportamental. Então, se for pela questão do comportamento, poderia de fato sim haver uma restrição de direitos dos negros no Brasil. Mas uma questão legal, uma questão legal posta, eu vejo que não afetaria de qualquer forma o Brasil. Doutor Naue, vemos periodicamente também casos de racismo nos Estados Unidos. Tivemos aí casos que se tornaram bandeiras também, alertando as pessoas sobre o racismo. E esse tipo de decisão por 6-3 da Suprema Corte dos Estados Unidos traz de volta o debate sobre o racismo ou não? Eu não digo que traz de volta, porque o debate continua muito pleno. É um debate que existirá, e eu particularmente eu não gosto de utilizar a Suprema Corte dos Estados Unidos enquanto parâmetro decisório em quase nenhuma situação. São poucas as situações em que eu, enquanto acadêmico, procuro trazer exemplos positivos da Suprema Corte, porque essa é a Suprema Corte, embora a composição naturalmente seja diferente por questões óbvias, mas é a Suprema Corte que derrubou um ato anti-escravagista logo antes da Guerra Civil dos Estados Unidos, por exemplo. Essa é a Suprema Corte que levou anos para entender o seu papel na derrubada da doutrina dos separados mais iguais. Essa é a Suprema Corte que, enquanto o mundo inteiro debate a necessidade de tomadas de decisão rápidas e efetivas para as mudanças climáticas, tira os poderes do Executivo Federal para tomar algumas decisões muito específicas em relação ao tema. Então, eu definitivamente tenho pouca preocupação em relação a isso nesse momento, primeiro por critérios específicos, como bem colocado pelo Dr. Beethoven, e também porque o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem historicamente uma postura de defesa dos direitos dos cidadãos e cidadãs, e vem buscando, como disse a doutora Thaís, essa equidade material efetiva há muito tempo, vem buscando efetivar o texto constitucional, por meio inclusive de técnicas de ponderação constitucional. Então, eu acredito que o debate continua aí, e quem sabe, a partir do ponto em que se trata de uma decisão que, num primeiro momento, para quem está mais alerta, pode ser algo que vai indignar, possa inclusive chamar a atenção e provocar o efeito rebote, provocar o efeito de quanto essas conquistas ainda não são perenes e precisam efetivamente ser, como eu vou dizer, efetivadas, principalmente aqui no Brasil. Doutora Thaís, o que temos de mais decisões do STF nesse sentido que busca a igualdade racial? A doutora Josefina falou muito sobre a questão religiosa também, porque o racismo ele também atinge as pessoas que seguem a religião de matriz africana. E o Supremo Tribunal decidiu que normas que dispõem sobre o sacrifício ritual em cultos e liturgias das religiões de matriz africana são constitucionais. Os ministros chegaram a explicar a diferença entre, por exemplo, uma briga de galo, em que existe uma crueldade, e o ritual religioso mesmo das religiões de matrizes africanas, que usam essa oferenda como realmente uma oferta aos deuses. Então, qualquer norma que proibisse essas religiões de se manifestarem, elas seriam inconstitucionais. Nesse caso, doutora Josefina, esta intolerância religiosa também é latente aqui no nosso país, né? Desde sempre. Como o racismo, né? Tudo que é ligado à questão ao negro, à população negra, infelizmente você vê praticamente todas as manifestações, você vê que elas são, né, discriminadas. E isso aí sempre me incomodou, que a formação básica do povo brasileiro foi
basicamente, né, hoje que isso aí se, digamos assim, se dispersou, foi formada, ligada à questão da religião de matriz africana, né? Eu não quero entrar em outro mérito, mas assim, parece que para essas outras religiões, algumas religiões, uma religião né, ficar se sedimentar, ela tem que atacar outra religião, né? Outras religiões. Né? Não só a religião de matriz africana, mas ela ataca outras religiões. Isso aí está tudo ligado à questão racial, e onde uma coisa que eu até fiquei feliz que o doutor Beethoven falou, e ele, como é que é uma pessoa muito perspicaz nesse sentido, ele está numa área, digamos assim, que é ligada à educação, e é uma das grandes brigas, assim, luta do movimento negro, é a implementação da lei 10.639, que a gente sempre briga se é uma lei, por que ela não é implementada, por que ela não é aplicada, tem uma grande resistência em aplicar a lei 10.639, que é a lei da história da África, né, e da história da formação do povo brasileiro, se não do mundo todo, para você saber. Então, a gente não sabe essa formação. Nós, como povo brasileiro, a gente aprende, nós alunos, a gente aprende sobre a gente, né, com muita luta, indo atrás dos movimentos sociais negros para nos ensinar. Por isso que eu falo, quem me formou, quem me disse que tudo que eu sofri e que sofro foi o movimento negro, né? Não foram os professores. Por isso que a luta do Abdias do Nascimento, né? A luta do pessoal que veio muito antes de mim, era que fosse através da educação, né? Que você consegue reverter muita coisa. Tanto sobre a questão negra, quanto a questão indígena, quanto qualquer tipo de discriminação. Porque a gente tem uma grande resistência de aceitar a nossa identidade, que a nossa identidade é formada pelas pessoas negras, pelas pessoas indígenas e pelas pessoas brancas. Só que eles querem colocar que nós somos formados só pelas pessoas brancas, pelo europeu, e não é. Doutor Beethoven, vou aproveitar o gancho da doutora Josefina sobre esta lei. Como o senhor vem acompanhando na área da educação, é um caminho também para combater esse racismo estrutural? Sim, Sérgio, eu vejo que o que falta para o Brasil é identidade. O que falta para o povo brasileiro é identidade. O que falta são as nossas referências, principalmente para o povo preto. A gente não tem referências. As nossas referências foram apagadas. Então foi sempre lançado, como a Jo colocou, sempre lançado a mão de pessoas brancas. Então os nossos heróis são brancos. Os heróis pretos, eles foram apagados pela história. Então, estudar a África, estudar a africanidade, conhecer a importância do povo preto, do povo indígena na formação do Estado brasileiro, é essencial para que tenhamos essa identidade. Só vamos combater, de fato, o racismo quando o Brasil tiver uma identidade própria. A gente não tem essa identidade. Falta isso no povo brasileiro. Em reconhecer a origem da nossa alimentação, em conhecer a origem da nossa língua, em conhecer a origem dos nossos costumes diários, né? Então, eu vejo que com a ausência da implementação de uma lei que obriga as escolas, e aí permite que as escolas fiquem limitando o estudo da África, da africanidade e do povo preto simplesmente a semana de 20 de novembro, acaba totalmente com a luta que a gente tem para que tenhamos uma sociedade livre, justa, né, como a Thaís colocou também, igualitária em questões de respeito à equidade. Se não tiver implementação dessa lei, a gente não avança, a gente vai continuar brigando todos os dias, tentando explicar no jornal qual é a diferença de racismo para injúria, né? Então é importante criarmos essa identidade no povo brasileiro. O senhor tocou num ponto importante, racismo e injúria. Temos diferença sobre isso ainda? Sim, ainda que com o avanço da lei e a injúria racial migrando do Código Penal para a Lei 7.716, há uma diferenciação técnica ali dentro da própria lei, né? A injúria, como colocada, ela é destinada quando a vítima é identificada ou quando a quantidade, né, o número de vítimas é identificado, e já o racismo a gente pode dizer que é um crime contra toda a coletividade ou um crime contra a própria humanidade. Então ele não tem uma vítima determinada, a vítima do racismo é indeterminada, ou a gente pode dizer que é toda a coletividade negra ou toda a coletividade étnico-racial identificada que é atingida com a violência. E para o senhor, doutor Nael, o que você pode complementar sobre essa questão que envolve o racismo e a injúria racial? Não apenas a gente tem uma dificuldade de implementação da lei, como também da sua aplicação.
Quando você tem uma estrutura institucional que, primeiro, não tem qualquer tipo de letramento racial, segundo, tem um baixo conhecimento da história da africanidade que envolve o povo brasileiro, e terceiro lugar, é ocupada majoritariamente por pessoas de classe alta e que têm pouca ou nenhuma vivência nesse tipo de assunto, você tem uma dificuldade muito grande de aplicar qualquer lei. Então eu brinco que esse debate ele serve para mascarar o fato de que nós não aplicamos as leis de repressão aos crimes envolvendo raça ou cor ou mesmo religião no nosso país. Então nós temos essa dificuldade, entre aspas, de diferenciar os dois fenômenos, mas no fim do dia vira um debate, como bem dito pelo Dr. Beethoven, inócuo a respeito de um fenômeno que vem da mesma raiz, que é o fato de você considerar que uma pessoa de determinada cor é inferior a você. E isso acaba atrasando muito e tirando também um pouco da gravidade do próprio fenômeno, porque ainda há aquelas pessoas, em especial nos locais onde se tomam decisões a respeito disso, e aqui faço menção ao Poder Judiciário, ao Ministério Público em especial, que acreditam que esses são crimes menores. Então, por mais importante que seja eu entender como se percorre o tipo penal para que as pessoas possam incidir em um ou no outro tipo, é importante eu entender que ambos são crimes gravíssimos e que precisam sim da devida punição. Doutora Thaís Faria, tivemos também um pronunciamento do Supremo a respeito da caducidade, né, dos crimes de racismo. Isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial, de racismo também, são imprescritíveis. E o Supremo vem reforçando em todas as decisões que, tudo bem, o STF vem decidindo, mas não é uma ação isolada. Todo o poder público, a sociedade como um todo, deve buscar combater esse racismo estrutural. Hoje em dia, se você vê duas pessoas, às vezes são irmãos, um é negro, o outro não, o negro vai ser submetido ali a uma revista policial, enquanto o branco não. E nas famílias, porque a gente tem uma miscigenação também muito grande. E é preciso que a sociedade se conscientize e não se conscientize, porque não deveria existir diferença racial. Você não deveria, como disse o Dr. Nauê, classificar uma pessoa por conta da cor dela, da raça dela, se é indígena, se é negra, se é branca, se é de origem europeia. Isso não deveria ser uma coisa valorativa. Então, o STF vem tomando decisões em relação a esse tema, mas reforçando que deve ser uma atuação conjunta. Doutora Josefina, essa dúvida, né? Racismo, injúria racial, as pessoas perguntam também para a senhora o que diferencia uma coisa da outra. É necessário manter manter isso como crime? A injúria racial? Com certeza. Eu sempre falo, toda falta de desrespeito, né? Você tem, a nossa Constituição está aí, porque uma coisa que eu sempre percebo igual a doutora Thaís falou ali, tudo bem que eu quero só fazer você tem uma pessoa na mesma família, dois irmãos, um é branco e o outro é considerado branco e outro é considerado preto. Só que ele é branco, ele é preto de pele clara, né? E tem essa grande diferença, ele não deixou de ser preto. E como, digamos assim, eu sempre coloco até para meus clientes o seguinte, que se você quer saber, né, se você é negro, nós duas, digamos assim, se nós duas somos negras, só a gente vai passar aqui na mesma portaria, igual eu desci agora, né? Digamos assim, a menina, quando eu passei, ela já me perguntou para onde que eu ia. Eu disse, nossa, moça, eu tô só descendo aqui porque eu passei na portaria. Senão, eu não estaria descendo para vir para cá, né? Não quis criar confusão e desci direto. Então, digamos assim, se nós duas viéssemos descendo, ela não ia me perguntar, porque você tem a pele clara e eu tenho a pele mais escura, mas já que essa mulher negra está junto com ela, né? Então, ela está indo para um lugar devido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, infelizmente, no Brasil, nós somos discriminados, sofremos racismo de acordo com o tom da sua pele.
né? Nós dois juntos. O senhor é considerado Sérgio, o senhor é considerado pardo, né? Sim. Digamos assim. Então, a injúria racial, ela pode vir diretamente para mim, né? Eu vou sofrer racismo, porque preto e pardo não sofre bullying, ele sofre racismo, e você não sofrer nem a injúria racial, nem racismo, porque nós dois, você tem a pele, o tom da sua pele é clara e a minha é mais escura. Então, essa questão do racismo e a injúria racial, para mim, só vai começar a amenizar, doutor Beethoven e doutor Nauê, quando tiver multa, né? A hora que você começar a multar as pessoas que cometem esse tipo de racismo, ou, digamos assim, quando a pessoa sair da delegacia, ela já tá com uma multa ou qualquer tipo outra coisa, que quando, se você levar para os tribunais, ela seja uma sanção, infelizmente, pecuniária grande, as pessoas vão servir como um meio de educação, né? Porque tanto injúria como racismo, para mim, é a mesma coisa. Só que o judiciário ainda não está preparado, principalmente lá na ponta, que eu digo que é, né? Ou no início, que é a delegacia. As pessoas não estão preparadas, porque o delegado, ou o promotor, ou o juiz, infelizmente, ele se coloca no lugar do racista, e então ele se acha, infelizmente, ele tem aquela mesma visão, que é mimimi, que é de um crime de menor potencial, como o doutor Nauê falou. Então, aí a pessoa não sofre pena nenhuma, por isso que a maioria das pessoas, elas não fazem denúncia, porque acham que não vai dar em nada. Doutor Beethoven, você concorda que tem que doer no bolso para o cidadão aprender a não ser racista, não cometer injúria? Sérgio, eu sou sempre da questão de se pensar na educação de fato, né, no combate ao racismo. Eu vejo que sim, é uma questão pecuniária, ela talvez surta algum efeito, né? Eu sou bem adepto de uma política também junto com o Nauê foi um amigo meu de academia, a gente estudou junto, e eu sou muito adepto que para o combate ao racismo, o direito penal ele vai ser sempre a última fase em qualquer instância. O direito penal ele não vai resolver o racismo, né? De fato, assim, quando acontece um crime de racismo e vem o direito penal em cima, sempre há uma tentativa de desvirtuamento do comportamento, né? De tentar justificar. E esse pensamento que a Jo tem, se de fato se implementa além do direito penal, além de se reconhecer o racismo como um crime, né, inafiançável, imprescritível, que deve de fato surtir uma pena, uma multa pecuniária também, ela pode de alguma forma contribuir, mas essa contribuição ela vem com efeito para quem tem as condições de arcar e quem vai sentir realmente como algo grave. Agora, para uma população mais carente e para uma população majoritariamente negra também, e aí a gente pode trazer o pensamento de Sueli Carneiro, em que a luta de classes no Brasil, ela faz parte dessa luta de raças também, talvez para essa classe D, classe E, que ela é conduzida a compreender a luta racial de um ponto totalmente social, né, de achar que não existe uma discriminação ali entre classes, ela talvez não surta tanto efeito, né? Então, assim, é algo a se pensar. O próprio direito penal ele não vai resolver. Eu acredito que mais implementação da Lei 10.639, mais políticas de combate ao racismo, talvez surta mais efeitos, né? Eu acho que a penalização das pessoas, ela realmente mostra que há uma falha na sociedade. E aí que o Estado está tentando reparar essa falha penalizando as pessoas. E eu acho que deve ser antecedente a isso. A gente não deve esperar que a penalização surta algum efeito. Esqueci um detalhe. Rapidamente, eu tenho que fazer uma pausa. Pois não. Eu esqueci um detalhe, que essa multa e essa pena, essa multa pecuniária, seria revertida aos órgãos, né, de combate a qualquer Sim. tipo de discriminação. Muito bem pontuado. 10 horas e 39 minutos, vamos fazer uma pausa e vamos até o Salão Branco do Supremo Tribunal Federal conversar com a repórter Carolina Chaves, que está acompanhando também a cerimônia de velório do ministro Sepúlveda Pertence. Carolina, seja bem-vinda, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o velório ocorre aqui no Salão Branco do edifício sede do STF. Os filhos, noras e netos já estão aqui prestando homenagem ao ministro. O Supremo colocou alguns assentos dentro do Salão Branco que são reservados para os ministros de hoje e de sempre e também familiares. A ministra do STF, Carmen Lúcia, chegou logo cedo, por volta das 10 horas da manhã, e ela está visivelmente comovida. O Procurador-Geral da República também já está aqui
E a todo momento, Sérgio, chegam coroas para homenagear o ministro aposentado. Já chegou aqui a homenagem do ex-presidente José Sarney, inclusive, que nomeou o ministro Sepúlveda Perpence para a vaga no STF. Também chegou uma coroa do presidente Lula. E o relato, conversando com as pessoas aqui, Sérgio, as pessoas que conviveram com o ministro, é que ele era um democrata, um defensor incansável da Constituição e também uma pessoa muito bem-humorada. Uma advogada que eu conversei agora há pouco disse que é um exemplo para os novos juristas na defesa dos direitos humanos. Bom, Sérgio, o velório é aberto aqui no Salão Branco, como eu já falei, o corpo deve ficar aqui até as 3h30 da tarde, quando será levado para o cemitério Campo da Esperança, Sérgio. Muito obrigado, Carolina Chaves, ao vivo, direto do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o velório do ministro Sepúlveda Perpence. 10h40, voltamos aqui aos nossos estúdios, tratando desse debate sobre o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, dando continuidade a esta questão de pena com pagamento de multa. Qual a opinião do senhor, doutor Nauê? Eu tenho muito, como que eu vou dizer, preso na minha cabeça o exemplo da faixa de pedestres aqui em Brasília. Eu lembro que quando eu era uma vez por mês, pelo menos, o Detran ia à escola, não só a minha, mas a várias escolas públicas e privadas, e alertava a gente, enquanto crianças, para a necessidade de fazer o sinal da vida. E esse sinal da vida, para quem for de fora de Brasília, é a famosa mãozinha. Se você vê uma pessoa dando mão na faixa, pode saber que é brasiliense. E a gente também se deparava com campanhas educativas nas ruas, a gente se deparava com campanhas educativas na TV, enfim, era um bom uso de recursos. E com isso eu particularmente cresci com esse sinal da vida muito enraizado na minha cabeça. Então hoje, sempre que eu vou passar por uma faixa, vem antes de eu pensar em qualquer coisa. Eu coloco a mão para avisar os carros que eu estou querendo atravessar e alguns carros param, outros já nem tanto. Por quê? Porque à medida que essa campanha foi acabando, as pessoas, e principalmente as gerações posteriores à minha, foram perdendo contato com a necessidade dessa conscientização. Pois bem, a partir desse paralelo, eu digo que o combate ao racismo ele vem da educação e é permanente, é perene. Nós precisamos fazer isso o tempo todo, principalmente considerando um contexto de redes sociais no qual nós temos uma facilidade a ver pessoas com pensamentos, inclusive neonazistas, se unindo e criando redes obscuras. Pois bem, para além dessa conscientização profunda, a gente tem que lembrar, como muito bem dito pelo Dr. Beethoven, que o direito penal vem em última instância. E quando a gente tem um comando criminalizador, a gente não pode esquecer também da seletividade desse comando criminalizador. Ele é seletivo. Por quê? Porque algumas pessoas simplesmente são boas demais para cometerem crimes. Isso também é algo que está enraizado na cabeça de muitas pessoas que aplicam a lei. E enquanto nós não superarmos isso por meio de campanhas e também por meio de punição, e aqui eu concordo e me alinho a este fato de que é necessária a punição pecuniária, a gente não vai conseguir fazer com que campanhas educativas também incidam. Então aquele velho dilema, você criminalizar num contexto em que há uma seletividade muito grande é uma coisa que não vai resolver o problema. Você vai botar um band-aid para tentar suturar um corte na perna. No entanto, se você não fizer isso, as campanhas de conscientização não vão ser o suficiente para incidir numa realidade concreta. Doutora Thaís Faria, qual a opinião da senhora sobre cobrar multa para quem pratica atos de injúria racial? Existem várias formas de reprimir a criminalidade e com certeza o controle social é o mais importante deles. Então, quanto maior o controle da sociedade, quanto mais a sociedade buscar recriminar isso, então isso tem que ser dito nas escolas, tem que ser dito nas igrejas, tem que ser dito em todos os lugares para que a pessoa que tem a tendência, que tem esse pensamento preconceituoso, ela se sinta oprimida pela sociedade em que ela convive, ali, pelo meio em que ela convive, para que ela não cometa esse tipo de delito. Mas, quando ela comete, é preciso, sim, que o Estado atue de forma a evitar que essa conduta seja
seja cometida por outras pessoas, porque muitas vezes, isso, ao mesmo tempo em que a pena e a multa ela serve para reprimir o delito e evitar que o delinquente volte a cometer crimes, também serve como um espelho para a sociedade, que está sendo feita a justiça. Então, para muitas pessoas, a imposição de uma multa, de uma pena mais dura, é sim uma forma de se fazer justiça diante de um crime que é desumano. E o Dr. Beethoven falou sobre a questão da representatividade. Nós já tivemos um presidente negro que é apagado da história a todo instante. Ele é representado com fotos em preto e branco para que as pessoas não se lembrem. E a gente fala... Estamos falando de quem, doutora Thaís? De representação. Não, o presidente. O presidente é o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. E é preciso que as pessoas negras cheguem em locais de grande visibilidade. Tanto que nós temos aqui também uma decisão do STF que trata sobre a necessidade de que pessoas negras sejam eleitas e que constituam, que façam parte do cenário político do país. Porque, como eu disse, tivemos um presidente negro que vem sendo apagado da história e as pessoas, o movimento negro que vem levantando essa bandeira, falando, gente, nós já tivemos um presidente negro, então não existe isso, porque ano passado, eu acho, teve uma questão relacionada assim, vamos ter o nosso primeiro presidente negro. Não, já tivemos. Então, a gente tem que falar, assim, discutir sobre política criminal relacionada a tanto uma revisão da questão punitiva, quanto também do controle social em relação a essas pessoas que são preconceituosas. Doutora Josefina, representatividade. Por que hoje temos esse problema com as mulheres, a mulher negra, os negros de uma forma geral? Porque o nosso parlamento também não tem essa representatividade, trazendo um raio-x da realidade brasileira, na opinião da senhora? Para mim está ligado, principalmente com o doutor Nael falei, doutor Beethoven, a questão da representatividade, né? Tanto é que na área jurídica, acolhendo o que a doutora Thaís falou, que a primeira advogada do Brasil é uma mulher negra, que é a Esperança Garcia, né, que nasceu no Piauí. Foi ela que fez a primeira petição, né, no Brasil para o rei ou governador, nem lembro, governador, né, que se chama Esperança Garcia. Então, eles apagaram. Quem está reavivando isso, quem reviveu isso, foi o movimento negro. Aí a gente vem para o nosso escritor, como é que se chama? Machado de Assis, que ele era colocava como uma pessoa branca. Então e aí depois colocam como uma pessoa negra. O que isso representa, principalmente para a juventude? Antes, como o doutor Beethoven fazia, a gente não tinha ninguém para ser a nossa referência, nós não tínhamos referência. Eu só vim saber do Machado de Assis, que eu estudei do Machado de Assis, que eu até não gostava, porque uma coisa que sempre me preocupou, que, digamos assim, nas escolas, a gente não fica lendo aquelas livros luto para você gostar de ler, né? E aí o que eles davam para você? Machado de Assis, para você resumir numa frase. Não tinha condições, né? Não? Então você acaba não gostando. Talvez isso seja proposital. Aí a gente ficou sem referência. Mas eu quero dizer uma coisa, tá, Sérgio, da questão da referência. Quem está ressuscitando isso, junto com a nossa imprensa, que para mim, o maior feito do homem foi a escrita, que você tem a imprensa, que você tem livro, para mim não tem outra coisa, depois que surgiram as outras coisas, o maior feito do homem, para mim, é a escrita, né? Então, eu quero dizer que através da imprensa, mesmo que seja, né, uma imprensa que não coloque coisas boas, mas isso se reverbera, né? A imprensa sempre nos ajudou, não estou dizendo isso aqui por causa de você, né? Sim. Digamos assim, até quando fala que houve uma coisa uma escandalosa, que você começa hoje, que você começa a colocar isso, né? Então a imprensa nos ajuda, mesmo que seja uma coisa muito ruim, né? Então você também passa a ter referência, aí vem as referências, vem as identidades, vem a nossa história, vem a luta contra o racismo, porque todo mundo fica sabendo do que tem acontecendo. Mesmo que você seja um jornalista racista e resolve colocar alguma coisa que não presta, né? Que você resolve colocar na mídia que você é racista, aí a gente reverbera isso, coloca, e aí o que dá? E foi igual da cota. Quando entraram com a cota, o cara estava dizendo que ele era contra a cota. A ação aqui no STF era contra a cota. O que deu?
né? Isso aí também se deve muito às instituições, principalmente uma coisa que eu tenho referência, que o doutor Nauê e o doutor Beethoven, que é a Educafro, né? Eu tenho uma grande deferência ao Frei Davi, que é aquele realmente sempre lutou, hoje atualmente, uma das pessoas que mais luta e sempre lutou sobre a questão racial, que trouxe muito das nossas referências, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né? E hoje você vê algumas pessoas, mesmo que não sejam nas escolas, você tem essas referências para você indicar para outras pessoas. Doutor Beethoven, questão da representatividade política, por exemplo, por que não conseguimos ter uma igualdade? É a mulher, é o homem, a mulher negra, que sempre acabam sendo pouco representados. Sérgio, quando a gente chega para o pleito, o candidato negro ele chega em desvantagem, né? A imagem que se tem do político negro é a imagem que a sociedade teria, né? A questão do perfilamento ali na ponta do policial, identificar uma pessoa negra e achar que o negro é o bandido, o perfilamento no shopping, quando entra numa loja, um negro entra numa loja já é perseguido porque ele é o bandido, né? Se você tem anos de televisão e um negro em posições de subalternidade, escravo ou empregado doméstico, enfim, é essa imagem que a sociedade tem da população negra, ainda que tenhamos uma emenda constitucional incentivando o voto ao povo preto, né? Ampliando para essa eleição, agora passou para a questão de divisão de verbas para a próxima eleição, o voto de um candidato negro, ele conta em dobro, né? Mesmo assim, também os partidos acabaram não incentivando isso e acabaram até camuflando isso também. Então, o povo preto, quando ele entra no pleito, ele já entra em desvantagem, né? Seja por essa imagem que grande parte da sociedade tem, ou seja pelo comportamento do próprio, dos próprios partidos políticos que estão pensando em preservar um grupo político já histórico, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma de fato, e eu acho que isso só parte da própria população. Enquanto nós negros não começarmos a pensar na importância de votar em alguém preto para nos representar, para que tenha o conhecimento que nós temos e atue em favor do nosso povo, esse paradigma não muda. Então a gente vai continuar votando em pessoas brancas, que no final de tudo vai continuar achando que a morte de uma pessoa preta em uma área periférica é simplesmente consequência de uma infelicidade social com a situação que aquela pessoa vive, né? Eu não posso dizer vive ou sobrevive, né? Infelizmente, mas a gente tem que mudar isso, né? O povo preto ele tem que começar a buscar lideranças dentro das suas comunidades, buscar lideranças e incentivar essas lideranças mais jovens, sobretudo hoje, mais atentas também com tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente mude de fato isso, porque do contrário a gente vai continuar votando em pessoas brancas, a gente vai continuar morrendo, a gente vai continuar sem condições de vidas, né? Eu sempre converso muito com o Nauê, a gente vai continuar com periferias sem nenhuma árvore sequer, né, sem um racismo ambiental direcionado, com ausência de saneamento básico, com tudo, porque essas pessoas que estão ocupando esse espaço não estão preocupadas com a nossa dor, não estão preocupadas em nos representar, mas simplesmente de ocupar um espaço que eles acreditam que historicamente é deles. Então é através do voto, é através do sufrágio que a população negra vai mudar isso, mas ela tem que primeiro tomar consciência e tomar uma postura para si, né? A postura de que nós somos partícipes, nós somos cidadãos e nós pertencemos a esse país como qualquer outro que se acha dono dele. Doutor Nauê, diante de todo esse quadro que foi colocado aqui, vem aquela pergunta: por que o negro não vota no próprio negro? Ele tem preconceito contra o próprio negro? O que falta para que o negro vote nele mesmo, assim como as mulheres que não conseguem ter uma representatividade igual, já que são maioria dentro da população brasileira? Eu vou fazer um paralelo, eu acredito até, Sérgio, que você conheça a figura que eu vou citar aqui agora. O autor, escritor e jornalista Walter Lippmann, no começo dos anos 1900, ali, salvo engano, 1920, no período entre guerras, ele escreveu um livro chamado Opinião Pública. E ele traz um conceito interessantíssimo, que é o conceito de estereótipo. E isso ficou muito expresso para mim. Estereótipo é o porteiro da festa, né? O estereótipo é quem vai deixar a pessoa entrar ou não naquela festa. É inteligentíssimo esse paralelo, com todas as ressalvas que eu faço a alguns posicionamentos políticos do autor. Pois bem, se o estereótipo é o porteiro, e como muito bem colocado pelo Dr. Beethoven, ele traz para a gente uma questão de perfilamento, então é natural que em uma sociedade que apenas nos anos de 2005, salvo engano,
concebeu a existência do chamado galã negro, uma novela das 8, que agora já é das 9, né? E quem for um pouquinho mais velho vai saber a importância e o peso disso que eu estou falando. Eu lembro muito bem desse debate. O galã era o Lázaro Ramos, né? E ele vem na esteira de um debate que se abre na sociedade do porquê que as pessoas bonitas na novela são sempre brancas, né? E o personagem, por outro lado, ele era um personagem imaturo, infantil, etc, etc. É bem diferente dos demais galãs. Então, para que serviu essa representação? Para criar e reforçar o estereótipo de pessoa negra. Se nós temos esse estereótipo muito reforçado na sociedade, é natural que a pessoa negra acabe enxergando na outra pessoa negra um tipo de estereótipo que ela não quer efetivamente eleger enquanto uma liderança. Então, se nós não conseguirmos deter o avanço do estereótipo, as pessoas negras vão seguir sem votar nas pessoas negras. Então, vem antes de uma questão de um preconceito entre pessoas negras, ou entre mulheres, ou entre outras minorias. Vem de uma questão de estereótipos. Se nós temos estereótipos, é natural que num quadro de inferiorização generalizada, a pessoa que está numa condição inferior não vai ver naquele igual uma condição de mudar essa situação de inferioridade. Isso volta à educação como base para tudo, para mudar esse estereótipo. Exatamente. E também a gente tem medidas extraordinárias que precisam ser tomadas. Então, a título de exemplo, a decisão do TSE a respeito da distribuição de verbas para as campanhas eleitorais não foi respeitada, tanto é que o Congresso debate a chamada PEC da anistia para, pela 4ª vez, permitir que os partidos políticos possam não implementar essas medidas sem punição, o que é uma vergonha. Isso é um assinte, isso vem da própria classe política, uma classe política que, como nós já dissemos aqui várias vezes, padece de uma subrepresentação muito grande. Então você não tem uma condição de colocar as campanhas negras em condição de competitividade, como bem dito pelo Dr. Beethoven. Isso já desde a ponta cria o que eu chamei de impeditivo institucional. Então a gente precisa de medidas extraordinárias que coloquem as pessoas negras em condição de mostrar o quão boas elas são para ocupar aqueles cargos e também consigam levar suas vivências aos cargos institucionais de modo a trazer uma visão mais diversa da realidade. É isso que vai provocar a mudança. É a democracia. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Quero agradecer aos nossos convidados e para as suas considerações finais. Doutora Josefina Serra, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, doutora. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Só queria fazer uma pergunta para você, Sérgio. Qual o alcance da TV Justiça? Temos a Rádio TV Justiça, está aqui em Brasília, no Distrito Federal e também pela internet para o mundo inteiro, né? Digamos assim, então, eu espero que, digamos assim, agradecendo que tenha outros programas nesse sentido para a gente discutir, porque eu já perguntei o alcance que as pessoas, e isso que passa pela educação que o Dr. Beethoven falou, que isso aqui também é a aplicação da Lei 10.639, igual o Naui falou, sobre a questão do estereótipo. E isso a gente só trabalha com campanhas, como o doutor Naui falou. Então, eu agradeço. Periodicamente, a Rádio TV Justiça tem esse tema na pauta. Então, muito obrigado, né? Agradecemos, né? Então, eu agradeço pessoalmente pela deferência. Obrigada. Doutor Beethoven Andrade, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Seccional da OAB do Distrito Federal. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Sérgio. Mais uma vez, mais um convite. Esse eu pude atender, né, hoje. E presencialmente? Hoje presencialmente. Eu fico muito feliz cada vez que você nos dá essa oportunidade para que a comissão possa falar um pouquinho sobre a sua atuação, sobre a importância de uma comissão de igualdade dentro da OAB, um espaço também institucional que a gente lutou por cotas também, 30% hoje de todo o quadro diretivo, o conselho da OAB também, ele é representado por pessoas negras, ele é ocupado por pessoas negras, isso é muito importante. Então eu agradeço e coloco à disposição também a Comissão de Igualdade, sempre que necessário, à Rádio Justiça, aos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio TV Justiça, obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço por esse convite, participar desse rico debate e importante para a sociedade, para toda a sociedade, e esse programa tem que repercutir para além dessa mesa aqui. Também agradeço ao advogado e cientista político Naui Bernardo Azevedo. Doutor Naui, satisfação tê-lo conosco, conhecê-lo e até uma próxima.
Muito obrigado, viu, Sérgio? Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de ouvir, de aprender tanto, porque, como eu gosto de falar, o meu letramento racial ainda está em construção. Eu ainda não sou uma pessoa capaz de sentar e dar uma aula de 1h30 sobre esse assunto. Ainda está em construção, ainda vai levar um tempo para que eu entenda o que é efetivamente ser negro. E eu gosto de dizer que o fato de eu ser negro não me coloca como especialista em racismo. O único liame objetivo que eu tenho com todas as outras pessoas negras é o fato de que eu sofro racismo. De resto, nós temos vivências e capacidades, inclusive, muito diferentes. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço qualificado de debate, aprender tanto com essas feras que estão aqui comigo. Muito bem, agradecemos você, ouvinte da Rádio Justiça, que nos acompanhou também pelo YouTube da Rádio Justiça. O Revista Justiça vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.